Olá, cinéfilos! Meu nome é Guilherme Gomes e bem-vindos ao primeiríssimo Clímax. Em 1895, os irmãos Lumière exibiram em Paris a primeira sessão dessa coisa maravilhosa que a gente ama hoje, que é o cinema. E foi um dia que ficou marcado na história também como o dia que a plateia saiu correndo do cinema. O que é muito engraçado, né? Porque nos dias de hoje a gente não consegue mais imaginar uma galera saindo, correndo do cinema, com medo do que tá passando na tela, independentemente se for um filme em 3D, um filme em 4D, se a cadeira estiver pulando, se tiver ações de marketing no cinema, enfim. Mas os irmãos Lumière estavam divulgando esse aparelho que eles tinham melhorado, que já tinha sido inventado, mas que eles melhoraram, que foi o cinematógrafo. Eles estavam fazendo uma série de divulgações em Paris, nos circos e nas feiras. Nessa primeira sessão, o Méliès estava na sala e ele ficou encantado com aquilo que ele estava vendo, porque ele já vinha do teatro, ele era ilusionista, então era uma forma nova de ele fazer coisas novas no trabalho dele. E ele chegou para os irmãos Lumière, tentou comprar esse aparelho e não conseguiu. Os irmãos Lumière não quiseram vender para ele. Isso impulsionou ele a criar um aparelho para ele. Ele trouxe para o cinema essa parte do entretenimento que os Lumière não tinham visto, não tinham levado além e não tinham visto o potencial que aquela máquina que eles estavam divulgando tinha. Porque eles filmavam cenas do cotidiano. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, que a gente conhece hoje como documentário, mas eles só filmavam cenas do cotidiano. E o Méliès trouxe para o cinema essa parte de contar histórias que a gente vê hoje. Então, ele começou a fazer muitos experimentos, e é por isso que ele é conhecido como um dos pais dos efeitos especiais. Então, ele começou a fazer muitos experimentos nos filmes dele, e com cores também. Antes do cinema ter cores, ele pintava os frames já à mão. Eu vou passar um trechinho de um dos filmes mais famosos dele aqui pra vocês, que foi o Viagem à Lua, que foi o que tornou ele o Georges Méliès. Ao longo da carreira do Méliès, ele fez mais de 500 filmes. Ele fez muitas experimentações nesses filmes com stop motion, efeitos especiais e ele pintava à mão os frames dos filmes, e aí ele já brincava com cores muito antes da gente pensar em ter cores no cinema. Mas a grande maioria dos filmes dele foi perdida durante a Primeira Guerra Mundial, porque eles usavam os filmes para criar botas para os soldados, munição. Então, assim, foi uma época bem difícil para ele, porque ele perdeu o trabalho todo da vida dele e ele perdeu a motivação. Então, um pouco antes ali no início do século, lá pelos anos 10, ele estava trabalhando como vendedor numa estação de Paris. E até os anos 20, quando ele foi finalmente reconhecido pelo mercado cinematográfico, ele começou a dar aula de cinema e ele terminou a vida dele dando aula de cinema. Em 2011, o nosso maravilhoso Martin Scorsese resolveu homenagear o cinema no cinema. Então, eu não sei se vocês já viram o Hugo Cabret, mas eu vou passar um trechinho aqui dele também. O retrato do Méliès em Hugo Cabret é muito preciso e é maravilhosamente feito, porque eles retratam essa parte da vida dele onde ele era vendedor na estação de Paris e até ele ser finalmente reconhecido.
E toda a narrativa do filme, do menino que é órfão e trabalha na estação. E aí ele conhece a sobrinha do Méliès e eles vão criando essa relação, né? Pra quem não assistiu, eu recomendo muito. E o Scorsese é um filme bem metalinguístico, porque é cinema falando de cinema. E é sensacional o trabalho do Scorsese nesse filme. E ele usa o 3D de uma forma que eu não imaginava que ele ia conseguir fazer, porque eu particularmente não gosto de 3D. Mas nesse filme o 3D foi usado como uma parte da narrativa, não como um fio condutor na maioria dos filmes 3D que são feitos especificamente para 3D. Mas eu recomendo muito que vocês assistam o Cabré, que é um filme, um dos meus favoritos do Scorsese. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Até semana que vem e boa maratona!